Bom dia. Só nós três hoje, Gustavo? Nós quatro, né? Perdão. Bom dia, Bruna. Pessoal, nós vamos terminar a nossa apostila do primeiro capítulo hoje, tá? Bom dia, professor. Bom. Bom dia, Gabi. Pessoal, nós vamos na página 19 hoje, tá? Como que ficou as atividades? Vocês ficaram com dúvida? Tem alguma dúvida sobre alguma coisa? Falam aí para prof. Professor, Oi. a 1 da 18 ali era para pesquisar, né? Sim, aham. Ah, tá bom. É para pesquisar. Gente, só um pouquinho que eu vou pegar um band-aid aqui que eu machuquei meu dedo, tá? Vou mostrar para vocês, ó, tá sangrando. Bati o dedo aqui agora, ó. Viram? Eu vou aqui pegar um band-aid, tá? 5 minutinhos. Olha o dedo de novo. Mediação e intervenção sociocultural, a primeira investigação científica, segundo, né, processos criativos, terceiro, mediação e intervenção sociocultural, e o quarto é o empreendedorismo. O terceiro texto é isso, né? Está testando, testar. Aqui, o terceiro texto é um vídeo de 100 você acessa aquele vídeo. Voltei, galera. Vamos lá, então. Página 18, a número 1. Ok, todo mundo? Alguém ficou com alguma dúvida deste conteúdo, dessa atividade? Em segundo ano. Vamos, gente. Ana Júlia, tudo ok? Bruna, tudo ok? Alif, ok? Stephanie, ok? Tá. As demais da 18 nós tínhamos feito. Certo?
Cauê. Uai, Alisson, você não fez? Mandei orientação no grupo aquele dia, mandei para você. Da página 19, gente. Feito junto a letra A e ficou para vocês fazerem as demais. Vocês acharam lá? Descreveu o que foram os batalhões conhecidos por voluntários da pátria? Fizeram essa da letra B da página 19 agora? Sim, né? Beleza, então. Para a gente finalizar esse capítulo agora, ele vai vir falando sobre as questões emancipatórios e abolicionistas na página 19, tá? A crise da monarquia. A gente estudou na aula anterior sobre a Primeira Guerra Mundial. A Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, ela também contribuiu para o fim da monarquia, tá? A partir dela, outros setores da sociedade do Segundo Reinado começaram a entrar em crise com o Império e assim pedirem, né, para a proclamação da República, exigirem a proclamação da República. E um dos grandes movimentos contra a monarquia foram as questões abolicionistas, tá? Na página 20, nós vamos falar sobre ela. Na página 20, tá? Vamos lá? Para a gente ver sobre as questões abolicionistas. Diz assim no segundo parágrafo, ó. Diz assim no segundo parágrafo: só a partir da Guerra do Paraguai, o movimento abolicionista ganhou impulso definitivo. Milhares de ex-escravizados que retornaram da guerra vitoriosos, muito até condecorados, correram o risco de voltar à condição anterior por pressão dos antigos donos. A pressão popular forçou a promulgação da primeira lei abolicionista. Grifem lá a nossa primeira lei, em 28 de setembro de 1971, declarando livre todos os filhos de escravizados nascidos, né, a partir daquela data, a chamada Lei do Ventre Livre. Página 20, Arthur. Segundo parágrafo. Encontraram, gente? Manda um ok para a prof ou libera o microfone para falar. Tá, então essa é a primeira lei abolicionista, a Lei do Ventre Livre, né, em 28 de setembro de 1971. Aí fala que, segundo essa lei, os filhos dos escravizados, chamados de ingênuos, tinham duas opções. Ficariam com seus senhores até os 21 anos ou poderiam ser entregues ao governo. Na prática, os escravocratas mantiveram todas aquelas pessoas como suas propriedades. O índice de mortalidade infantil entre os escravizados aumentou, porque além das péssimas condições de vida, cresceu descasos pelos recém-nascidos, tá? Aqui mais abaixo, nós vamos falar sobre outra lei, chamada Lei do Sexagenário. Então, se eles já mantinham com descaso todos os escravos, imagine agora, após essa lei, né, que os filhos dele já não eram tanto mais responsabilidades dos seus senhores, mas eles queriam que continuassem ali. Só que o descaso era cada vez maior.
É verdade, João. 1871, a apostila veio um erro. Eu tinha até grifado para comentar para vocês. Muito bem, tá? Muito boa sua observação. A data na apostila de vocês, da página 20 está errada, tá, galera? Seria 1871, e aí veio 1971. Podem até grifar lá, tá? E organizar ali em cima. Mais abaixo, ainda na página 20, lá no último parágrafo, nós temos assim, ó, em 1885, o governo cedeu mais um pouco, promulgando a Lei Saraiva. Ficou conhecida como Lei do Sexagenário. Liberdade aos escravos com mais de 60 anos, mediante compensações financeiras aos proprietários escravizados com idade entre 60 e 65 anos, tá? Então, após a Lei do Ventre Livre, de 1871, nós temos a Lei do Sexagenário, ou também conhecido como Lei Saraiva, tá? Em 1885, dando liberdade a todos os escravos com 60 a 65 anos ou mais de idade. Na página 21, lá em cima, no primeiro parágrafo, as internets hoje não estão boas mesmo, não, Cauê. A minha também demorou para mim conseguir fazer o link hoje para vocês. Na página 21, lá em cima, nós temos lá, no dia 13 de maio de 1888, o governo imperial rendeu as pressões e a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que proibiu a escravidão no Brasil, e a decisão desagradou aos fazendeiros, que exigiam indenização pela perda de seus bens, né? Seus bens eram aqueles escravos. Como não conseguiram, aderiram ao movimento republicano. Então, aqui também nós vamos ver um dos índices, né, que fizeram esses fazendeiros, os barões do café, enfim, assim denominados naquela época, a deixarem de apoiar o governo monárquico, tá? Foi com as decisões dessas grandes leis existentes naquele período que fizeram, né, com que esses fazendeiros se colocassem contra ao governo monárquico da época, tá? E começaram a agir contra Dom Pedro II e tentar restabelecer junto a outros grupos, tá? Outras ideologias como o positivismo, que nós vamos ver, criado por Augusto Comte, estava sendo um lema, né? Estava um lema crescendo muito forte no segundo reinado. Então, a partir desses novos ideais, eles lutavam agora por uma república. Ok até aqui? Sobre as 3 leis, as questões abolicionistas? Alguma dúvida? Podemos prosseguir. Outra questão que vai, né, tentar pôr fim à monarquia é a questão religiosa, tá? Essa questão religiosa, chamada também de padroado, é que os principais clérigos da igreja durante o governo monárquico eram escolhidos pelo imperador, e as normas também, tá? Só que algumas normas exigidas pelos clérigos da igreja não eram cumpridas, e isso colocou um grande desentendimento entre o governo imperial com a Igreja Católica. Principalmente porque a igreja ela era contra a maçonaria, e naquela época a maçonaria estava crescendo cada vez mais. E Dom Pedro II, não é que ele era a favor, não é que ele estava muito ligado, mas ele queria apoiar a maçonaria, porque assim ele também teria o apoio desse novo grupo, né? E a igreja ela não aceitava. Ela queria que a maçonaria fosse totalmente extinta. E Dom Pedro II não extinguiu aquele grupo de religiosos. Então, a partir daí, vieram as questões e brigas entre igreja e império, tá? Então, ele começou também a ficar dividido dentro da igreja. Alguns grupos continuaram a apoiar e outros também reivindicavam por um novo regime político, que era a república, tá? Aí, na página 22,
nós vamos falar sobre a questão militar e o positivismo. Nós vimos ali que após a Guerra do Paraguai, a maioria dos soldados foram condecorados, né? Ou seja, homenageados, foram exaltados após a Guerra do Paraguai. Só que em algumas ocasiões trouxe muita insatisfação para as famílias e para alguns militares, que foi a questão do não pagamento de algumas indenizações aos soldados que ficaram feridos e os que morreram, as suas viúvas, tá? Então, Dom Pedro II não pagou uma indenização para essas famílias desses militares que tanto voltaram feridos ou que não chegaram nem a retornar, né? As mulheres ficaram viúvas. E isso fez com que, aquele determinado momento, também alguns, né, militares, uma área daquele grupo, se colocasse contra também Dom Pedro II, tá? Essa é a questão militar. E a questão do positivismo, né, criado por Augusto Comte, ali de 1798 a 1857, ele ganhou muita expressão, por quê? Porque era um lema que trazia o descontentamento de alguns militares, própria igreja também, de alguns fazendeiros com as questões abolicionistas, e eles queriam o quê? Eles queriam revogar esse novo sistema, né? Eles queriam ampliar, e esse descontentamento trouxe a exaltação também do positivismo, tá? Aí lá no finalzinho da página 22, diz assim que o descontentamento dos militares com a política imperial resultou no golpe militar de 15 de novembro de 1889, que instaurou a República no Brasil. Então, tanto a Guerra do Paraguai, então quero que vocês anotem aí no caderno, tá? Peguem o caderno. Peguem o caderno. Estão me ouvindo legal? Quando vocês estiverem ok aí, vocês me avisam, tá? Eu deixei a câmera ligada porque minha internet também hoje está horrível. Agora mesmo já estou só com 2 pauzinhos. Nem sei se eu vou continuar a aula daqui um pouco, hein? Não sei o que está acontecendo, gente. Essa semana foi horrível a minha internet. Então, vamos colocar lá. Questões que motivaram o início da República. Calma aí, professora. Tô caçando minha matéria. Bom, vou esperar. Ok. Posso? Como é que eu tô caçando minha matéria? Parece que eu nem tenho matéria de história, né? Parece, Cauê. Aqui, filosofia. Acho que eu acho. Não, em inglês. Eu não tenho matéria de história. Achei. Não faz nada por isso, tá vendo? Não, tem um monte de coisa escrita aqui. Hã? Tem um monte de coisa escrita. Pode falar, professora. Então tá bom. Tô colocando aqui no chat para vocês. Para vocês fazerem aí. Olha lá, questões que ajudaram a integrar a República no Brasil. Aí nós vamos colocar. A primeira foi a Guerra do Paraguai. Depois, as leis abolicionistas. Olha lá. Guerra do Paraguai, as leis abolicionistas. A insatisfação
de algumas famílias, não eram todas, tá? Militares. Não eram todas, tá? Porque os que voltaram, que foram condecorados, foram exaltados, esses apoiavam 100% a permanência da monarquia. Somente aqueles que voltaram feridos ou que as famílias não conseguiram, né, recebê-los novamente, esses daí queriam uma indenização, queriam que o governo auxiliasse de alguma forma e o governo imperial da época não fez nada. Tá? Então, eles acabaram se dividindo. E nós temos o positivismo. O positivismo. Essa doutrina também, né, ela não aceitava mais o governo monárquico e ela lutava pela mudança, né, moderna do governo. E essa mudança moderna do governo era o início da nossa república. Anotaram aí? Maria Eduarda, você que entrou agora, ó, eu acabei de colocar no chat todas essas questões para vocês anotarem no caderno, tá? Quando vocês tiverem terminado, manda um ok para a prof, tá? Pronto? Podemos continuar aí para as atividades, então? Para a gente poder encerrar esse capítulo. Olha lá. Nós temos na página 23 agora, então, as atividades. Gente, a partir da página 23. Alisson, tá por aí? Cadê o Alisson? Ah, é, Eduarda, que você entrou depois, né? Deixa eu copiar e colar para você de novo. Tô aqui, tô aqui. Por isso que não aparece. Eu tô fazendo a apostila lá que eu não fiz. Palhaçada, hein, Alisson? Não Já era sabia, pra ter não sabia. terminado, menino. Gente, depois no final da aula eu vou contar para vocês onde que eu vi o Alisson. Vocês não vão acreditar. Sai daí, gente, sai daí. Sou motorista agora Vou particular. jogar, Arthur. Final da aula eu jogo. Onde que eu vi ele, tá? Todo assustado quando ele me viu. Abaixei o vidro do carro e falei: Oi, aluno. Ficou Olha, todo eu acho que sem eu te dou um tiro, graça. Mas esse é um assunto para o final da aula. Vamos continuar. sai daí, a aula vai acabar já, tá gravando, não pode. Ó, na página 23, a número 1, diz assim: a perda da base de sustentação política por parte do império pode ser sintetizada nas chamadas questões militar, religiosa e do abolicionismo. Elabore um texto que sintetize as contradições presentes em cada uma das questões. Nós vamos ter que colocar o que cada questão desta representou de insatisfação, tá? Para as questões monárquicas, ok? A primeira foi o quê? A questão militar que vem aqui. Por que os militares ficaram contra a monarquia? Como, gente? Vamos, galera. Eu acabei de explicar para vocês aí várias vezes
O que aconteceu que esses militares ficaram contra a monarquia? Por quê? Que algumas famílias... Coloca Ali essa no daí. texto fala a insatisfação deles por não receberem pagamento das indenizações aos soldados feridos e às viúvas dos combates. Que os combatentes foram mortos. Isso, muito bem, Steph. Então, vamos colocar isso aí lá na número 1. Coloca militar, 2 pontos, né? Pra gente já justificar na frente o que foi essa questão militar. Lá na página 22, onde a Stephanie acabou de ler, gente, ó. Na página 22, questão militar, no segundo parágrafo, no finalzinho, ó. Outro motivo de insatisfação dos militares era o não pagamento das indenizações dos soldados feridos e as viúvas dos combatentes mortos. Ok? Podemos continuar? Calma aí. Ó, sobre a questão religiosa, o que fez com que a igreja deixasse de apoiar, então, essa monarquia? Já tinha a maçonaria, né? E a igreja queria proibir todos os indivíduos ligados à maçonaria de participar das atividades da igreja. Só que Dom Pedro II não acatou essa ordem da igreja. Por quê? Porque ele tinha um apoio, né? Ele queria ter o apoio de todo mundo. Então, ele queria sempre estar dos dois lados. E isso fez com que a igreja, em determinado momento, deixasse também, algum de seus membros deixasse de apoiar a monarquia e tentavam, junto aos outros grupos, proclamar a república. Então, lá na página 21, bem no finalzinho da segunda coluna, diz, ó, seguiram as determinações papais e proibiram os indivíduos ligados à maçonaria de participar da igreja, das atividades da igreja religiosa. Vou colocar para vocês aí, tá? Proibiram os indivíduos e fizessem, né, da maçonaria a participar da igreja. Decove. Lá. Coloquei para ainda da número 1, tá? Nós temos que justificar todos esses itens: questão militar, religiosa e, por último, nós vamos falar do abolicionismo. Nós já falamos sobre as questões militares, que as famílias, né, deixaram de apoiar a monarquia porque não foram indenizadas, tá? Nem os soldados que voltaram feridos, nem os que deixaram suas mulheres viúvas, não receberam apoio de Dom Pedro II. Então, isso foi a questão militar. Agora, a questão religiosa foi que os bispos, papais da igreja, queriam proibir que todos os indivíduos, olha só como escrever indivíduos, todos os indivíduos Tá tendo que voltar pra escola, hein, Ju? deixassem. Perdão aí, gente. Indivíduos ali. Coisa feia. Porra, e o pior é que eu copiei assim, Jô. Tá?
Não, normal, né, Alisson? Então, proibiam que todos esses indivíduos fizessem parte da maçonaria, fossem participar de questões da igreja. E isso não foi acatado por Dom Pedro II. Bom dia, filha. Fala bom dia pro pessoal. Bom dia! A mãe tá escutando um áudio da escola ali. Pronto, pessoal? Podemos agora para as questões abolicionistas? Tá. Das questões abolicionistas, vocês vão colocar a lei de 1871, chamada Lei de Ventre Livre. Depois, a lei de 1885, chamada de Lei Saraiva ou Lei do Sexagenário, tá? E a lei de 1888, a lei maior, conhecida como a Lei Áurea, tá? Essas 3 leis, aí vocês vão explicar cada uma, citar as 3, explicar cada uma, tá? O que cada uma justificou. Lá, tá? Citar essas 3 leis e explicar cada uma. Vai lá ligar a televisão, tá? A mãe, depois de terminar aqui, você pega meu celular. Vai lá tomar café. Ok, pessoal? Entenderam aí a número 1? Estão terminando? Essa é a questão 1, Aleph. A gente tem que explicar todas essas questões, militar, religiosa e abolicionistas, tá? Tem que colocar Questão data. número 1 da página 23. Colocar a data. Coloca, a data. Lembra que a data da apostila da Lei do Ventre Livre está errada, tá? Lá veio 1971, mas é 1871, tá? Então tá, ajuda. Pega aí pra diminuir esse som. Leva lá pra sala, deixa lá na sala. Pronto? Podemos ir para número 2? Nós estamos em 17 alunos hoje. Gente, o Johnny também tá aí. Bom O que dia, foi, professor. Johnny, que você tá quietinho hoje? Normal, Bom ué. dia. Uhum. Tá perto da sua mãe, né, aí na loja? Não tô não, Sua mãe tá aí do seu lado, né? tô na casa da minha avó. Ah. Bora, então, para ir para número 2, gente? Já são 8h30. Texto número 2, tá? Leia o texto e observe a imagem antes de responder a questão proposta. Quem quer iniciar a leitura para a gente? Quem quer iniciar a leitura? O Arthur quer ler, o Vou Arthur. pedir para um aluno que quase não fala. Deixa eu achar aqui quem.
Ah, o Arthur não fala, professor. Fica quietão lá. Manda ele ler. Cadê o Eric? Claro que eu falo, tá doido? Oi? É, professor, lá com o Arthur pra ler aí, ó. Já tá ali. Não, não. O Arthur Minha avó tá me fala. chamando aqui, cara. É mentira, velho. Ah, tem que ler e tem que ligar a câmera, né, Alisson, pra gente ver o que tá fazendo mesmo. Pois é. Vai, Matheus. Matheus e o Eric, cadê eles? Cadê os meninos aí? O Matheus e o Eric. E Matheus, vai, moço. O Matheus deve estar fazendo outra coisa, deixa essa Vamos, aula gente, pra aberta. gente não. Tá vendo? Ah, não, ó. Meu PC não tem microfone. Colega de Tá bom. Vamos pro próximo. Matheus é Cadê mentiroso. o Ele fica Eric? falando do pai, como é que não tem microfone? Cadê Matheus, o é mentira. Eric? Vai, Eric, só um pouquinho, depois eu peço para outro aluno. Depois o Thales continua. Página 23, atividade número 2. A bandeira nacional. Ai, ai. A bandeira nacional. Vamos? No período inicial da República, os republicanos da inspiração positivista conseguiram impor uma simbologia própria para os novos regimes. Destaca-se a bandeira nacional. Os positivistas seguiam as indicações de Comte. Segundo este, na primeira fase de transição orgânica da humanidade, deveriam ser mantidas as bandeiras vigentes, com o acréscimo da divisa política, ordem e progresso. Tomaram então a bandeira imperial, conservaram o fundo verde, o losango amarelo e a esfera azul. Retiram da calota os emblemas imperiais, a cruz, a esfera armilar, a coroa, os ramos de café e o tabaco. As estrelas que circulavam a esfera foram transferidas para dentro da calota. A principal inovação que gerou a maior polêmica foi a introdução da divisa Ordem e Progresso, numa faixa que, representando o zodíaco, cruzava a esfera em sentido descendente da esquerda para a direita. Então, nós vemos que depois da proclamação, né, da República em 15 de novembro de 89, o primeiro ato dos grupos que apoiaram, né, o início dessa República foi a transferência, né, a modificação da bandeira, onde eles tiraram alguns aspectos que representavam o governo imperial e tentaram, né, modificar algo mais com os lemas positivistas, principalmente ordem e progresso. Aí diz assim lá embaixo. Aí nós temos a imagem, né, de algumas mulheres confeccionando essa nova bandeira. Aí a doutrina positivista foi tão importante para o processo republicano que o lema ordem e progresso representam na bandeira nacional. É um dos ideais da política de Augusto Comte, o positivismo. Explique os valores positivistas contidos na bandeira nacional. O que vocês acham que essas duas palavras, ordem e progresso, significa, junto com o lema positivista? O que eles queriam representar com as palavras ordem e progresso? O que eles queriam representar com o lema ordem e progresso? Pregava o quê? A necessidade de um poder totalmente executivo, só que mais forte, né? Então, coloquem lá. Pregava. Isso é na B, professora, da Pregava. 25? Onde é que é isso aí? Abaixo da Sério, na imagem. B da 25? Na página 23 ainda, tá? A número tá. 2. Tá bom. Pregava a necessidade de um poder executivo forte.
Tem que colocar ordem em progresso e colocar o que você tá falando aí, é? Ah, não, tá. Isso, aham. As palavras da bandeira que representam o lema positivista é ordem e progresso. Fala aí, ô Josi. Oi? Pregava o quê? Pregava a necessidade de um poder executivo forte. Oi? Vou repetir, tá? Pregava a necessidade de um poder executivo forte, vírgula. Que atuaria em defesa dos interesses populares. Que atuaria em defesa dos interesses populares. Ok? Que atuaria em defesa dos interesses populares, vírgula. Vírgula, agora. Modernizaria o país e seria conduzido por expoentes militares. Modernizaria o país e seria conduzido por expoentes militares. Vou repetir desde o início. Pregava a necessidade de um poder executivo forte, que atuaria em defesa dos interesses populares e modernizaria o país e seria conduzido por expoentes militares, ok? Pronto? Prof, depois de modernizaria Oi. o país, foi o quê? É que cortou. Tá. O executivo mais forte e atuaria em defesa dos interesses populares e modernizaria o país. E seria conduzido por expoentes militares. Pronto, todo mundo conseguiu acompanhar? Preciso que volta para algum aluno terminar? Tá. Pessoal, essa página 24 e 25 vai ficar para vocês fazerem em casa, que nós vamos comentar um pouquinho ainda nessa aula sobre filosofia, tá? Nós estamos muito atrasados, aí eu quero ver o que a gente já tinha feito de filosofia, ok? Então, a página 24 e 25 para casa. Página 24 e 25 não é pra casa. Casa. Valendo um ponto. Terminar, me enviam foto, tá? Ah, sai daí, Josi. Minha. Sim, senhor. Enviar foto. É, a Gabriela já fez. Vai ganhar um ponto o aluno que me enviar a foto das atividades da página 24 e 25 elaboradas.
Não inventa, não. Deixa eu só... Nós fizemos na página 6, né? Sobre filosofia, que foi só... Nós falamos sobre o início dos pré-socráticos, os primeiros filósofos. Aí destacou lá Tales de Mileto, Parmênides, com a criação da metafísica. Acharam aí? Pegaram a apostila de filosofia? Qual a página de filosofia, professora? Página 6. Ah, tá ali a página das atividades, né? Aí na página 6 era para a gente explicar o que era metafísica. E tem na própria apostila, na página 5, lá num quadrado grandão, lá, ó, tem o significado de metafísica. É para vocês pegarem o significado de metafísica e colocar na página 6, na número 1. Aleph, atividade de história, pode me enviar até quarta-feira, tá bom? Até antes da nossa aula. Ah, não, até quinta, perdão, hoje é sexta, tá? Até quinta da semana que vem podem estar me enviando. Só não vou mais valer, não vai valer mais como ponto se me enviar na sexta-feira, tá bom? Porque sexta-feira é a nossa próxima aula. Tá. Acharam aí com a apostila de filosofia? Acharam? Estão colocando lá? A metafísica é a área mais abstrata da filosofia, talvez em razão do hábito de pensar, né, de modo concreto, ela é relativamente difícil de entender. Por isso, a filosofia é um excelente exercício de abstração do pensamento. Com base no que você estudou neste capítulo e em outras fontes de consulta, explique com suas palavras o que é a metafísica. Aí você pode colocar que é a parte da filosofia que estuda na condição de ser, isto é, evidência de que antes de nada, todas as coisas são. São o quê? São válidas, tá? Por isso que fala que metafísica estuda os conceitos que estão além da física, tá? Foi o primeiro conceito criado pelos pré-socráticos, por Parmênides, tá? Ele queria valorizar todas as coisas, né? Não simplesmente pelo que elas eram, mas o que elas iriam se tornar. Beleza aí? Essa atividade já era para terem feitos, né? Todos. Eu faltei no dia. Tá pedindo pra gente, ainda na página 6, na número 2, pra gente diferenciar as concepções de Parmênides, tá? Também considerado como filósofo pré-socrático, e Heráclito, tá? O que cada um desses defendia? Quais eram as concepções de mundo? Quais eram os conceitos que eles vinham criando para entender o cosmos? Porque todos os filósofos pré-socráticos, eles tinham um único objetivo: desvendar os mistérios do cosmos, tá? A partir dessas investigações, outros conceitos foram criados quando outros filósofos, assim como Sócrates, surgiram, tá? E daí eles não tinham mais aquela preocupação somente com o universo, com a natureza, e sim com o raciocínio lógico, né? Com o indivíduo. O antropocentrismo nasce na filosofia daquela época, porque antes era tudo baseado em forma do quê? Mítico, né? Então, a partir desses primeiros filósofos, essa análise, essa compreensão de mundo, ela vem se modificando. E ela, até hoje, né, com filósofos contemporâneos, ela vem se modificando, tanto religião, quanto universo, como entender o indivíduo, enfim. Aí tá pedindo para a gente colocar lá a visão de cada um. Lá na página 6, vai falar sobre Parmênides.
Olha lá, aí diz assim, que segundo ele, há dois caminhos para o pensamento: o da opinião, que não produz certeza, e o da verdade, que produz certeza e conduz ao ser. Acharam aí? Na página 5, onde vai falar sobre Parmenides. Acharam? Tá, então essa parte que eu li, ó, segundo ele, há dois caminhos para o pensamento: o da opinião, que não produz certeza, e o da verdade, que produz certeza e conduz ao ser, tá? Então, essa parte vocês vão colocar lá na número 2 da página 6, sobre Parmenides. E já Heráclito, né, define o conceito de ser sobre que da inspiração de toda a tradição filosófica fundamentada na nação de um movimento por contradição. Esse é o próximo filósofo que vocês vão ter que colocar ainda na número 2. Tudo muda, né? Ele acreditava que tudo muda, tudo flui, o ser é imutável, né? Contrastes, contrário. Era nisso que ele acreditava. Pronto? Ok, é 2 meninos, Arthur, Cauê, Professor, ok? Alisson, John, oi. repete a do último aí. Heráclito, Isso. coloca que inspirou que toda tradição Hum. pode ser mutável. Que há contrastes contrários o tempo todo. Que há contrastes contrários o tempo todo. Por isso que ele fala lá, fundamenta na noção do movimento por contradição. Hein? Arthur, ok? Alisson, cadê o Alisson? Os outros meninos que estão aí na sala, o Alif, Já terminei, eu peguei da internet. Eric, Thales, Johnny. Oi? Tá. Na número 3, a gente encontrar dentro desses filósofos pré-socráticos, entre Tales de Miletos, Parmênides, Zenão de Eleia, Heráclito ou Demócrito, qual deles criou, tá, um conceito que hoje mais se aproxima daquilo que nós estudamos com a física e com a nossa química atual? Qual desses filósofos? Isso, Johnny, muito bem. Qual desses filósofos a gente consegue observar que eles criaram métodos utilizados hoje dentro da nossa física e da química atual? Analisando aí a ideia de cada um, os conceitos de cada um. Vamos lá, vou deixar vocês acharem aí, tá? E aí, galera?
Isso, Maria Eduarda, Demócrito. Por quê? Que conceito que ele cria ali? Sobre o quê? Demócrito de Abédera. Isso aí. Qual é o conceito que ele criou? Sobre a existência do quê? De átomo. Isso, muito bem. E as partículas indivisíveis, né? Invisíveis, que estão na origem de todas as coisas. A existência de átomos. Isso aí. Aí vocês coloquem o nome dele na número 3 e a sua criação, tá? Ah, tá acabando. Oi? Tá acabando já, 4 minutos. Tá. Essa 2 da página 7 nós não vamos realizar, tá? Então vocês coloquem aí, ó. Não realizar, porque ela é para fazer mais tipo uma roda de conversa em sala, tá? Nós vamos fazer só a número 1. A número 1 vocês vão pesquisar em livro ou na internet, tá? Uma história da antiguidade, como a mitologia grega, e tentar explicar como que eles davam origem ao mundo, como que a mitologia explicava a origem do mundo, tá bom? Vocês vão pesquisar sobre a mitologia e tentar descrever aí na número 1 como que essa mitologia explicava o mundo. Cada um vai ler a sua resposta na próxima aula, tá? E os testes vocês podem fazer, depois eu mando o gabarito para vocês no WhatsApp, tá? Então, a número 1 ficou para casa e a 2 não. Terminaram a 3 aí? Os testes da página 8 e 9. De filosofia, tá? Vocês podem fazer que eu mando o gabarito para vocês no finalzinho da tarde. Gente, tchau. Por hoje era só isso, tá? Na próxima aula nós vamos dar início a um novo capítulo de história. Vai falar sobre a Revolução Industrial. É algo eu sei que vocês já conhecem bastante, né? Não vão ter muitas dúvidas. Então, são conteúdos mais simples agora do que entender todo esse processo que ocorreu, né, no Segundo Reinado, economicamente, politicamente, tá? Então, até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida na hora da realização das atividades, podem me procurar no WhatsApp, tá? Que eu vou estar orientando vocês. A chamada, né, galera? Eu vou falando o nome do aluno, só me responde um oizinho aí, tá? Deixa eu anotar aqui na apostila. 19/6. Vamos lá. Aleph. Pode sair daí da sala, tá? Alisson. Tô aqui, tô aqui. Tchau. Depois eu conto no grupo. Ana Júlia. Arthur. Bruna. Bruna. Tchau. Stephanie. Eu. Tchau, Stephanie. Tchau. Eric. Eric. Pode sair. Gabi. Gustavo. Gustavo. Professor, o meu não tá enviando a mensagem. Ah, então tá. Mas tchau, então, tá? Tá. Johnny. Alô. João Vitor. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Tchau, gata. Matheus. Melissa.
Melissa e Thales. E Beleza, Thales, pro. foi o último, hein? Foi. Tchau. Tchau.